Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui novamente, né, trazendo mais uma videoaula sobre circuitos elétricos. Ontem eu postei um vídeo sobre circuitos passivos, né, circuitos se comportando como filtros passivos. E hoje aqui vou dar um exemplo de aplicação de um circuito RC, né? Esse circuito RC funcionando como um passa-baixa. O objetivo aqui é traçar as equações provenientes desses circuitos, né? As características dele, fazer um cálculo de um circuito básico e por final eu gostaria de simulá-lo num multisim para mostrar o que é exatamente esse filtro, né? E para que a gente vai utilizá-lo, né? Então, a gente vai fazer uma metodologia de cálculo que deve ser aplicada para outros tipos de filtros também e depois a gente vai fazer uma simulação, beleza? Então, é um exercício relativamente simples, mas que vai dar a noção para nós, no geral, de como se comportam os filtros passivos. Bom, o nosso exercício falava o seguinte: considera um circuito RC de modo que opere com um filtro passa-baixa. Para tanto, pede-se o esboço do filtro identificando a entrada e a saída, a função de transferência, a equação da frequência de corte e determinar os valores de RC que resultem em um filtro com frequência de corte de 3 kHz. Bom, então, quando ele fala um circuito passa-baixa, nós precisamos lembrar que esse circuito passa-baixa ele tende a deixar passar as frequências de baixa, né? Essas frequências de baixa é com relação à minha frequência de corte de 3 kHz. Esta frequência de corte, saliento que é uma frequência de corte determinada em projeto, né, pela sua característica ou por aquilo que você espera do seu circuito, tá ok? Nesse caso, o passa-baixa, a tendência então é todas as frequências abaixo de 3 kHz ele deixa passar e todas as frequências acima de 3 kHz ele tende a rejeitar. Né? Então é isso que nós vamos modelar agora. Para isso, a gente precisa fazer uma função de transferência, tá, pessoal? A gente vai definir essa função de transferência principalmente para determinar a minha frequência de corte, né? Muitos livros de circuitos elétricos já trazem a função de transferência ou a frequência de corte já delimitadas. Porém, eu gosto de sempre fazer essa modelagem porque fica algo genérico e todo circuito funcionando como um filtro, independente da sua configuração, nós vamos ter a condição de tirar essa frequência de corte, essa função de transferência. Tá ok? Então vamos lá. Bom, nós já tínhamos visto que um circuito RC, né, a entrada seria a fonte de tensão, né, a tensão de entrada num circuito. Não importa como nós colocamos ele, se é RC ou se CR, tá ok? Nós vamos definir que esse XC, que é a impedância ou a reatância desse capacitor, é dada sobre 1 sobre J ômega C. Eu já tinha dito que nós iríamos fazer relações no domínio da frequência, né? Então a gente vai definir que S é igual a J ômega, né? Então essa impedância com relação ao meu capacitor ficaria 1 sobre SC. Isso vai facilitar na hora da modelagem para nós, tá ok? Bom, eu sei que um elemento resistivo ele não tem o seu comportamento alterado com relação à frequência. Porém, eu sei que o capacitor, em baixas frequências ou frequências tendendo a zero, ele se comporta como um circuito aberto e em altas frequências ou frequências tendendo ao infinito, a gente pode dizer que ele é um curto-circuito.
né? Então, assim, se eu tenho um curto-circuito nesse capacitor, eu não tenho tensão, né? Tensão em um curto-circuito ele é igual a zero. E tensão em um circuito aberto, ela é a máxima, né? Então, eu estou dizendo que frequências tendendo a zero, a tensão no meu capacitor vai ser igual à tensão VI, já que eu não vou ter corrente passando nesse resistor, e como é um circuito aberto, toda a tensão que vai estar aqui, ela vai estar delimitada neste ponto, né? Então veja que um circuito RC, eu apresentei na última videoaula, que ele poderia funcionar como um circuito passa alta, mas a saída eu estava colocando neste resistor. Nesse caso, se eu colocar aqui, ele vai funcionar como um passa alta, mas eu peço um passa baixa, né? Então a tensão de saída eu vou colocar em cima do meu capacitor, né? Veja que agora a minha tensão de saída vai ser no capacitor. E veja, pessoal, que assim, o que vai alterar nesse caso? O que vai alterar é a função de transferência, né? Visto que agora o meu circuito ele não modificou os elementos passivos, né? Mas a minha saída modificou. Então, aqui no item B, eu preciso escrever qual que é essa tensão V0. E parte do mesmo pressuposto de divisor de tensão, que a tensão de saída V0 é a impedância onde eu quero medir nessa saída, dividido pela somatória das impedâncias, vezes a minha tensão de entrada. Então ficaria XC dividido por R mais XC vezes VI. Bom, substituindo esse XC por essa analogia de 1 sobre SC, que é a minha impedância com relação ao meu capacitor, nós teremos esta equação, né? Só fiz a substituição, olha lá, XC 1 sobre SC, dividido por R mais 1 sobre SC aqui também. Veja que eu tenho uma relação aqui, que esse R, eu preciso tirar o mínimo aqui, né, para mim poder fazer alguma manipulação, né? Então, tirando o mínimo múltiplo comum desses dois valores, é SC, né, que é o que está aqui. Se eu pegar SC e dividir por 1, que é o que está dividido aqui em R, né, nós vamos ter SC vezes R, a gente tem SRC, né? SC dividido por SC me dá 1 vezes 1, dá 1 também, né? Então aqui eu mantenho esse cara que está aqui, né? E aí eu tiro aí o mínimo múltiplo comum desta parte do meu denominador, ok? Passando aí, o que eu posso fazer? Lá em álgebra a gente viu que quando eu tenho uma divisão de duas frações, eu posso fazer uma multiplicação invertida dessa fração aqui no meu denominador, né? Então, nesse caso, ficaria 1 sobre SC multiplicados pelo inverso desta relação. Então, ficaria SC dividido por SC, RC mais 1. Né? Então, se eu estou multiplicando esses dois valores, eu consigo anulá-los, né? Isso aqui dividido por isso é igual a 1. Né? Então, nesse caso, eu tenho que V0 vai ser igual a 1 sobre SRC mais 1, que é essa parte aqui, isso dividido por essa parte, já que essas duas aqui são iguais a 1. Né? Nesse caso, pessoal, nós tínhamos dito que uma função de transferência é a relação entre a minha saída pela minha entrada. Se eu tenho a minha entrada multiplicadas pela minha relação de impedâncias aqui, eu posso ir passar para lá dividindo, né? Então, nesse caso, ficaria V0 dividido por VI, que é igual a 1 sobre SRC mais 1, ok? Nesse caso, pessoal, o que a gente precisa se atentar? Sempre a equação de função de transferência do tipo do circuito que eu quero analisar. Nesse caso, a função de transferência já passada para vocês é g de S, que é igual a ômega C dividido por S mais ômega C. Essa é uma característica de função de transferência de um passa baixa, tá ok? Nesse caso, veja que esse S
ele está multiplicado por 1, né? Diferentemente do que eu tenho aqui. Eu tenho esse S multiplicado por RC. Então, para mim fazer esse cara aqui virar 1, eu posso fazer um artifício matemático que eu sempre faço, né? Sempre falo. A gente vê o que está multiplicado o S de ordem maior, né? Então, no caso, o S de ordem maior aqui é um fator de primeira ordem, né? Então, só tem um S. Então, eu vou ver aqui que é o RC. Eu vou dividir todos os fatores dessa minha equação por RC. Né? Então eu vou pegar esse cara, dividir por RC, vou pegar esse cara individual, dividir por RC, esse individual, dividido por RC. Com isso, nós chegamos à nossa função de transferência, que é o que eu chamo de G de S, que é a relação da saída pela minha entrada. Né? Ó, 1 dividido por RC, SRC dividido por RC, eu vou anular, né? Então vai ficar só S. 1 dividido por RC também. Então, esta daqui é a minha função de transferência deste circuito. Tá? Então, esse circuito aqui é um circuito passa-baixa. O que eu sugiro vocês fazerem? Mudar essa saída, né, para um circuito do tipo passa-alta, por exemplo, e tentar achar a função de transferência. Vocês vão chegar em um valor que a minha frequência de corte vai ser a mesma, tá? Mas só que aqui ela vai ter um S mais 1 sobre RC. Né? É só comparar com a função de um passa alto posteriormente que eu deixei nos slides. Então essa daqui é a minha função de transferência e a resposta para o item B. Né? A resposta para o item A é só fazer este circuito, né? Fazendo a indicação da entrada e da minha saída e dos elementos que compõem esse circuito. O item C, ele pedia a qual que era a frequência de corte. Se a gente olhar a minha função de transferência e a minha equação característica, facilmente nós podemos igualar que essa função de frequência de corte, essa frequência de corte em radianos por segundo, dado pelo ômega C, ela é igual a 1 sobre RC. Nesse caso, eu posso já definir, então, para esse tipo de circuito, que a minha frequência de corte é igual a 1 sobre RC. O próximo item, ele dizia que era para fazer um circuito com uma frequência de corte de 3 kHz, né? Mas veja que essa frequência aqui ela é sempre dada em radianos. Ômega, frequência angular, tá? É sempre dada em radianos por segundo. Hertz é frequência elétrica, dada em hertz. Então nunca a gente pode jogar aqui valor em hertz, tá? Porque senão o nosso projeto vai sair meio esquisito aí. Então nós temos aqui que a nossa frequência angular é 2π vezes f, sempre dessa relação, né? 2π vezes f. Então fica 2π vezes 3.000 e nós chegamos aí a uma frequência de corte em radianos de 18,849 K. Se eu adotar, eu posso fazer isso, e sempre em projeto de circuito eu vou adotar um dos elementos para calcular o outro, né? Então, no caso aqui eu adotei R igual a 500, mas eu poderia muito bem ter adotado o capacitor também para fazer o cálculo da minha resistência, tanto faz, tá? Na verdade, na prática, geralmente a gente adota o capacitor, né? Porque é um valor que a gente coloca como comercial, e o resistor a gente pode colocar um resistor variável, por exemplo, tá bom? Mas aqui é só para efeito de cálculo e simulação, não tem problema, posso colocar aqui o resistor. Nos próximos exercícios eu vou fazer de uma forma diferente, que a gente vai adotar ou o indutor ou o capacitor, e aí o resistor nós calculamos. Nesse caso, a gente tinha que ômega C igual a 1 sobre RC, então eu só fazer as substituições dos valores, né, de ômega C que eu tenho, que é o 18K, 1 sobre 500, que é o valor da resistência, vezes C. Com isso, eu, isolando o C, eu chego nessa equação, e posteriormente eu chego num valor de 0,106 microfarad. Né? Então, o meu circuito que eu vou utilizar para
para esse passa-baixa, né, seria esse, com relação aos meus valores, né? Então esse capacitor aqui de 0,106 microfarad e esse resistor aqui dado por 500 ohm. Então, aí agora, o que eu posso mostrar para vocês, né? Agora vamos para a simulação e eu ver o que acontece. No caso, a gente pode utilizar o software Multisync, ele é gratuito, se eu não me engano a gente até usou em sala de aula, tá? A gente vai colocar aqui multisync.com e vou criar um circuito. No caso eu já criei esse circuito, né? É um circuito que tem uma tensão de entrada, né? Uma tensão de entrada aqui que eu coloquei duas frequências, né? Eu coloquei 100 volts de pico numa frequência de 1 kHz e coloquei uma tensão de pico de 20 volts, né, e numa frequência de 5 kHz. E aqui eu coloquei os meus elementos, né, o elemento do capacitor, né, veja que aqui ó, 100 microfarad, aqui é só você digitar 0.106U, o U aqui ele entende como microfarad, você muda aqui a sua impedância, clicando na tensão você pode mudar a frequência, o valor de pico, o mesmo para aqui, né? Então agora vamos fazer uma medição, né? Então vou fazer uma medição deste ponto aqui, né? Este ponto aqui ele está referenciado ao meu ground, né? A minha referência. Então ele está pegando uma tensão deste ponto a esse, tá? Então vamos colocar aí, eu coloquei 1 segundo de tempo de simulação, vamos simular e vamos verificar o que vai nos dar este circuito, né? Tá um pouco lento aqui, mas não tem problema, tá, pessoal? Eu acho que é interessante todo mundo fazer essas simulações para entender o que está acontecendo, né? Então eu vou dar um zoom aqui, vou melhorar aqui essa minha percepção. E veja qual que é a minha forma de onda, né? Uma forma de onda que não é uma senoide, tá? É uma forma de onda distorcida e que isso pode ocasionar diversos problemas para a nossa instalação elétrica, tá, pessoal? Porque todo equipamento elétrico ele tem o seu comportamento nominal que é relacionado a uma senoide, basicamente. Então, toda vez que eu tenho aí afundamentos de tensão, sobretensões, isso é problema para o meu circuito. Então, qual que é a função dos filtros? É eliminar essas frequências indesejadas, né? Aí você pode perguntar, professor, mas qual que é uma frequência indesejada? Nesse caso aqui, poderia ser uns 5 kHz, né? Visto que eu estou fazendo um passa baixa, né? Com uma frequência de corte de 3 kHz. Então ele está deixando passar as frequências abaixo e está suprimindo as de 5. Mas aqui eu não coloquei nenhuma saída no meu circuito para fazer essa análise propriamente dita. Então nesse caso eu vou colocar uma tensão, né? Vou medir uma tensão aqui nesse ponto, né? Deixa eu só mudar esse para me visualizar melhor essa tensão, né? Então, a hora que eu clicar nessa tensão aqui, ele também está referenciado ao ground, mas eu preciso medir a tensão entre os terminais do capacitor. Então é só eu vir nesse menuzinho aqui e colocar mais um medidor, né? No medidor, como se fosse um medidor de referência. Eu vou colocar ele aqui, né? Que aí eu meço os terminais do meu capacitor. Deixa eu só tentar alterar isso aqui, só para a gente conseguir ver todo o circuito, né? Então veja que eu tenho uma tensão em azul e tenho uma tensão em verdinho aqui, que é a tensão das fontes, né? Essas fontes aqui não necessariamente você vai colocar duas fontes, tá, pessoal? Você pode colocar 3, 4, enfim, você vai colocar quantas fontes você quiser. Nesse caso, eu estou fazendo uma simulação de distúrbio. Não quer dizer que as fontes propriamente ditas elas vão ter essa característica.
O que geram esses distúrbios? São disparos que dependem de frequência, software start, fornos a arco, enfim. Tudo que é tipo de carga linear, ele tem chaveamento em frequências elevadas e pode ser um problema aí para nós. Por exemplo, sistemas de telecomunicação com interferência eletromagnética e por aí vai. Tá? Então vamos simular esse circuito e vamos ver o que acontece aí com essas relações. Só mais um pouquinho. Bom, simulado, aí a gente pode verificar esse circuito. Olha que interessante, né? A azul é a forma de onda filtrada e pode perceber que nesse caso ele tem uma amplitude elevada, né, em torno de 100 volts, né, que é a amplitude da tensão de baixa frequência, né? Então quer dizer que aquelas baixas frequências que simboliza esse pico do verde ao azul, provavelmente eles foram eliminadas, né? E você pode perceber também que a distorção da forma de onda ela também foi melhorada. Assim, no visual a gente consegue verificar isso, né? E ainda a gente pode também colocar um medidor aqui na saída para verificar como que ficou esta relação no resistor, né? Até posso colocar aqui a referência aqui, né? Vai dar na mesma, porque está no mesmo potencial do ground. E vamos simular e vamos verificar aí como que fica novamente. Provavelmente aqui ó, vai ter uma amplitude maior em azul e essa rosinha vai ter uma amplitude menor, né? Confirmando aí que o circuito com uma tensão em azul ele ficaria como um passa baixa, né? Então olha só pessoal como que fica. Percebam que esta verde é a tensão ou o sinal de entrada do meu circuito. Se eu coloco a saída no meu capacitor, eu tenho uma tensão em azul. Perceba que essa tensão em azul ela tem uma maior amplitude, né? Essa maior amplitude confirma para nós também a sua frequência, né? Se nós medirmos o período aqui, a gente vai verificar que a frequência dela é em torno de 1K. E a gente pode verificar também que aqui, ó, essas 5K, olha só como que ela é muito mais perturbada, né? Olha só, ela deixou passar muito mais essa de 5 kHz, né? Essa senoide de 5 kHz. E veja que esse sinal todo foi das altas frequências, por causa dessa menor magnitude, né? Com relação a minha forma de onda. É claro que esse tipo de circuito passa baixo ou passa alto, ele não tem uma seletividade de frequência muito elevada, tá pessoal? Mas ainda assim a gente consegue uma efetividade bem bacana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, entendido aí a função dos filtros com relação aos circuitos elétricos. Gostaria que vocês fizessem essa simulação, trocassem os valores, modificassem a saída do circuito para projeto, enfim, fazerem todas as simulações necessárias para que vocês compreendam efetivamente o funcionamento desses circuitos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.